igreja, bom dia EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Hoje 7 de junho, um domingo nas nossas casas, mas é um domingo que Deus nos deu e nós só temos que agradecer, né? Mas sabemos que está chegando o dia que nós vamos voltar para a nossa igreja e nós vamos estar reunidos com alegria, né? Com alegria no Senhor, se Deus quiser. Então, enquanto isso, vamos fazer uma oração para que o Senhor Deus escute o nosso clamor, nossos pedidos, né? Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, neste momento, Pai, quero agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da nossa igreja, Pai, pelos nossos irmãos, Pai. Aqueles que estão com saúde, só tenho a agradecer. Mas, Pai, os que estão adoentados, Pai, que o Senhor esteja olhando por eles, Pai. Olha pela família, Pai, de todos aqueles que estão adoentados, Senhor Jesus. Ô Pai, sabemos que tem muitos, Pai, na nossa igreja, Pai. Ô Pai, olhe por eles, Pai. Não lembro de todos os nomes de todos eles, Pai, mas Tu sabes, Tu tem todos eles no seu coração, Deus. Ô Pai, esteja no controle da vida de todos, Pai. Alimenta, Pai, alimenta, dê força, Senhor Jesus. Dê força para confiar que tudo vai se passar, Jesus. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Esteja olhando por todos nós, Senhor. Agradeço, Pai, agradeço por tudo, Pai. Agradeço pela minha igreja, agradeço pelos ministérios, Pai, que estão sempre atentos a tudo, Senhor Jesus. São ministérios de Deus, Pai, só para Te louvar e glorificar o Seu nome, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada pela ajuda que nos dá todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo amor que Tu tem nos dado, Pai, mesmo sabendo que nós não merecemos, somos pecadores, Pai, mas Tu está conosco sempre, e isso nós temos que agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Agradeço em nome do Senhor Jesus que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor. Bom dia, EBD, bom dia, igreja. O assunto da nossa lição de hoje é a igreja, Cristo presente no mundo. Nosso texto básico encontra-se em Efésios 4, verso 1 ao 16. Eu não vou ler todo, vou destacar apenas um versículo, que é o versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que vocês possam ler em casa, é o capítulo 4, do verso 1 ao verso 16 de Efésios. Vamos estudar hoje com os professores Sônia, Marlene e Camila. Bom estudo a todos. Bom dia, meus irmãos. Vamos a mais uma lição da nossa amada EBD, né? Com o título A Igreja, né? Cristo, a Igreja de Cristo presente no mundo, né? Quem é a igreja, né? O que é a igreja? A Igreja de Cristo, aqui diz no texto, que ela é a mais fantástica instituição na Terra. Por isso, ela é muito perseguida, até hoje, né, irmãos? Nos primórdios, até os teólogos perseguiam e não aceitavam o cristianismo, né? E eles faziam muito barulho, muito alarido contra a igreja, do que seria a instituição, a casa do Senhor, a igreja, né? Os teólogos no tempo de Cristo, né? Os pensadores cristãos, né? Eles eram os teólogos que perseguiam, que não aceitavam, né, a Igreja de Cristo. E o que é a igreja? A igreja somos nós. Nós estamos vivendo esse momento, né? E bem como uma experiência muito boa, porque os templos estão fechados, né? E talvez até alguém que passe e fale, olha, a igreja fechou. Não, a igreja não fechou, porque a igreja somos nós, né? Nós somos o povo escolhido. E agora nós temos a certeza de que a igreja permanece e permanecerá até que Cristo volte e nos resgate. Que maravilha, né?
Porque nós somos a igreja e nós estamos aqui, mesmo com os templos construídos, né, para adorarmos ao Senhor, fechados, nós estamos adorando ao Deus maravilhoso em espírito e verdade. Porque nós somos gente, nós somos a igreja de Cristo, né, tão perseguida. Paulo, ele amava a igreja de perseguidor, né, a perseguido. Como era perseguido? Mas ele amava, ele era apaixonado, né, pela igreja, pelo trabalho dele, né? E ele fala, né, ele reconhecia isso, ele reconhecia que ele perseguia, ele matava, mas ele reconhecia hoje, naquele tempo, que ele amava o trabalho do Senhor e ele se dedicava totalmente ao trabalho da igreja do Senhor, né? E ele descreve, né, como os cristãos eram, né, discriminados, eles eram tidos como igrejas, ajuntamentos de pessoas, né, denominações, tudo menos a igreja de Cristo, né, como hoje, né, também, existem também, né. Então, onde há povos em comunhão, a Bíblia diz que onde há 1, 2 ou 3, ali estarei presente. Essa é a igreja de Cristo, né? A igreja somos nós. Em Atos 20, 20 diz: olhai, pois, vós todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus, né? Com que ele resgatou com seu próprio sangue. Né? Jesus resgatou a igreja com seu próprio sangue. E assim a igreja vai se formando, né? No seu sentido, até hoje. No sentido político, com os seus direitos civis, mas sempre dentro dos padrões bíblicos, né? Organizados. Portanto, irmãos, o que é a igreja? A igreja, nossa amada igreja, é a união de todos aqueles que foram chamados pela ação do Espírito Santo. É o corpo formado por pessoas, não somente templos, feitos de pedras, madeiras ou tijolos, construídos. Amém? Estamos vivendo esse momento e podemos dizer que a igreja somos nós, o povo escolhido do Senhor. Esta é a igreja de Cristo. Amém. Muitas saudades. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos e irmãs da EBD. Espero que estejam todos bem, né? Graças a Deus. Nós estamos afastados, né? Mas estamos juntos no pensamento, né? Nas mensagens, nos cultos. E não há distância para a gente quando a gente quer se comunicar, não é verdade? Então nós vamos agora fazer mais uma reflexão da nossa lição. O tópico que eu vou falar é o tópico 3 e o 4. Aqui, o nosso versículo diz assim, em 1 Coríntios 12, 12, 31, e Efésios 4, de 1 a 16. A eclésia é mostrada como corpo. A figura mostra interdependência e complementaridade dos crentes e da eclésia, ou seja, da igreja, num corpo. Os membros dependem uns dos outros. Então aqui nós vemos que em 1 Coríntios 12, 25, diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidando uns dos outros. Então aqui nós vemos que a igreja é um corpo só, né? Um corpo de Cristo. Então todas as igrejas da face da terra, elas são um corpo de Cristo. E nós somos membros. E cada membro tem sua função, né? Nós vemos que
no corpo, vamos fazer assim uma comparação. No nosso corpo físico, a mão precisa da outra, o pé precisa do outro, então a gente não vive separado. E na igreja chamada Corpo de Cristo também, que é a igreja, né? Não é diferente, nós temos que estar unidos com os irmãos. Devemos ser solidários uns com os outros. A Assembleia Universal é chamada de Corpo de Cristo. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela. E ela é na terra, né? Cristo é na terra. Então, o corpo de Cristo está na terra através dos seus membros, que somos nós, mas todos, né? Toda a igreja é corpo de Cristo. E aqui, no 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós vemos então que a igreja, né? As igrejas é o corpo de Cristo, todas as igrejas juntas na terra é o corpo de Cristo, e nós somos membros particulares, cada um fazendo a sua parte. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que somos santuário, quer dizer, somos templo de Deus. Aqui está lá em Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos templo de Deus, né? Aqui no verso 12, 2, 23, fala que Cristo é o cabeça da igreja. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, né? Nós somos o corpo, a igreja é o corpo, nós somos os membros em particular, e Cristo é o cabeça da igreja. A gente costuma falar assim: vou lá na igreja do pastor fulano, da pastora fulana. Não, a igreja não é de ninguém, é do Senhor. A igreja é corpo de Cristo, seus membros em particular, cada um com uma função, e um depende do outro. Então a igreja não pode viver isolada das outras. A igreja tem que compartilhar os seus programas, seus trabalhos com as outras igrejas. Nós devemos às igrejas cooperação. Então, aqui nós falamos do tópico primeiro, né, que é o corpo de Cristo. E vamos falar então agora do quarto, né, do quarto tópico. Igreja local, corpo de Cristo em um lugar específico. Nós vemos que a igreja é um grupo de pessoas que se reúne num lugar específico. Paulo diz que toda a igreja tem defeito, né? Então, nós reunimos num lugar, um grupo de pessoas, né, do corpo chamado igreja, reunimos num lugar para a propagação do reino de Deus, né? Um grupo salvo, remidos, né? E que reunimos para propagar o evangelho. Mas, aqui Paulo diz que essas igrejas elas têm defeito. E muitos irmãos falam assim: eu queria voltar à igreja primitiva, porque lá tem a igreja como igreja sem problema, né? Quando a gente vê alguns problemas, a gente fala logo que a igreja primitiva era diferente. Mas Paulo aqui diz que toda igreja tem problema, tem defeito. Não há igreja perfeita. Apesar de seus defeitos, também é corpo de Cristo. A igreja primitiva, todos tinham defeito. E realmente todos têm defeito. E aqui diz que muitos irmãos falam mal da igreja, porque querem assim, que a igreja seja do jeito que eles querem, né? Tem pessoas que pensam assim: tem que ser do meu jeito, e começa a colocar ordens que não está de acordo com o grupo, né? E cria uma divisão na igreja, né? Porque acha que é dono da igreja, mas a igreja é de Cristo. Nós não mandamos na igreja. Quem manda na igreja é Cristo, que é o corpo dele. Uma igreja que agrada a Deus.
Aí eu separei aqui 4 pontos importantes na vida de uma igreja, quer dizer, na vida da pessoa. Primeiro ponto é a união. O Salmo 133:3, nós vemos o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma igreja não pode ficar desunida. Que se a igreja ficar desunida, o trabalho não anda, porque um pensa de um lado, outro pensa para o outro, um quer de um jeito, outro quer de outro, o outro acha que é dono da igreja, tem que ser o que ele quer, não é verdade? E aí ninguém chega a um denominador comum e esquenta muito a cabeça do nosso pastor, né, que é o ministro, é o anjo do Senhor que Deus colocou na igreja, né? Que é o anjo da igreja, né? Apacentador. Então nós temos que estar unidos com ele, porque quando ele ora, Deus fala com ele o que ele vai fazer para pastorear a sua igreja, né? Então nós temos que viver em união. O outro ponto, segundo ponto, é o amor. Romanos 12:10 diz assim: amai cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Se eu amo meu irmão, eu quero honrar ele, eu quero que ele seja igual a mim. Não faço diferença dele. E tudo que eu quero de bom para mim, eu quero para ele também. O amor não faz mal a ninguém. Eu não posso fazer mal ao meu irmão porque eu tenho que amar ele como a mim mesmo. Então, uma igreja que ama, ela tem tudo para ser uma igreja que Deus agrada. O terceiro ponto é a oração, que sustenta a igreja do Senhor. 2 Crônicas 30:27, nós lemos assim: então os sacerdotes e levitas levantaram e abençoaram o povo, e sua voz foi ouvida, porque suas orações chegou até a sua santa habitação aos céus. Olha que maravilhoso, né? Eles oraram, abençoaram o povo. E aqui diz que a oração chegou até a habitação de Deus. Quando nós oramos, nós temos fé que a nossa oração está chegando até o nosso Deus. E com certeza Ele ouvirá. A igreja precisa de oração. Sem oração a igreja não funciona, porque nós temos que estar orando constantemente pelo nosso pastor, pelos ministérios, ministério de louvor, crianças, mulheres, né? Agora a irmã Marliette está na direção do culto de oração, clamor das mulheres. Maravilhoso. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja que esteja voltada falando com Deus, perguntando a Deus o que é para fazer de melhor para que a igreja viva em união, que a igreja cresça, né? Então, o quarto ponto é a pregação. 1 Timóteo 4:2, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, uma igreja não pode viver sem doutrina. O pastor doutrina os seus membros, né, às quarta-feiras. Ele está sempre preocupado em passar o que é de melhor para a igreja. E pregando também a palavra àqueles que não conhecem a Jesus. Então, uma igreja não pode viver sem pregação. Então, vamos recapitular. Com a união. Primeiro, a união. Com a união, a igreja trabalha, cumpre os seus deveres, todos unidos num só propósito. Segundo, com amor, a igreja honra seus membros. Se eu amo, eu quero o bem do meu irmão. Com a oração, a fé se fortalece. A igreja se fortalece. Com a mensagem, a igreja cresce, né? A igreja permanecerá firme até a volta de Jesus. Aqui, com todos os seus defeitos e falha, cada igreja local é corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo, devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja, somos Cristo presente neste mundo. É sério ser igreja, é glorioso ser igreja, e somos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Apóstolo Paulo diz que
lá em 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça eu sou o que sou. E nós, Igreja do Senhor, corpo de Cristo, vamos dizer, pela graça de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Que Deus assim abençoe cada irmão e que eu possa ser compreendida pelos irmãos. E breve nós estaremos juntos para discutir a lição juntos, né? Porque discutir junto é bem melhor. Bom dia, igreja. Bom dia, EBD. Hoje eu tô aqui para falar da lição desse dia, da continuidade. Estou à frente da classe dos jovens e eu fiquei com o tópico 5 e o tópico 6. O tópico 5 fala sobre igrejas cooperativas e solidárias. Nesse tópico, Paulo nos mostra um exemplo de igreja, né? Como nós devemos ser. E lá em Coríntios 9, de 12 a 14, eu vou ler para os irmãos. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuis para eles e para todos. Paulo quis nos mostrar aqui que as igrejas, elas exerciam um papel de unidade, elas eram igrejas solidárias, elas não viviam em competição, elas eram igrejas cooperativas, não viviam isoladas, uma ajudava a outra, principalmente ajudavam os necessitados. O que imperava nessas igrejas era o amor ao próximo, amor à palavra de Deus, de pregar o evangelho. E o que ele nos fala é que nós devemos imitar o exemplo, as características dessas igrejas, né? Nós devemos ser solidários, nós devemos amar acima de tudo, amar a nossa igreja, amar ser igreja. Nós devemos ser cooperativos, nós devemos ajudar aquele que mais precisa. Essa é a função da igreja, a função que Paulo quis colocar aqui. Claro que não existe igreja perfeita, né? Mas tendo Jesus como centro da sua pregação, centro do seu evangelho, tudo vai caminhar para o caminho certo. E nós vemos que hoje em dia algumas igrejas, né, não vamos generalizar, mas alguns pastores, eles querem pregar o seu próprio eu, deixando o seu ego subir, né? Como diz até aqui na lição, foi chamado de adoradores do seu umbigo, né? São pessoas que não visam o amor, não querem pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido, o verdadeiro Jesus. Eles querem só benefícios. E a igreja de hoje em dia, a igreja moderna, sofre com isso. Mas nós que conhecemos, nós sabemos a verdade, nós pregamos a palavra de Deus verdadeira, que possamos imitar essas características que Paulo citou. E no tópico 6, uma ideia fantástica. Eu achei linda esse tópico, porque fala da ideia de Deus sobre a igreja, que foi uma ideia fantástica. Ele diz que antes de tudo, Deus criou a igreja na eternidade. Antes mesmo de criar o mundo, Ele criou a igreja, né? E foi através do seu Filho Jesus, que veio ao mundo, que nós conhecemos esse sentido igreja, né? E Ele amou tanto a igreja, que deu o seu próprio Filho para morrer pela igreja, morrer por nós, porque nós somos a igreja. Então, irmãos, quando isso tudo acabar aqui, quando Deus voltar para nos resgatar, tudo vai acabar, mas a igreja vai continuar. Então, que nós possamos ser igreja,
que nós possamos viver esse amor verdadeiro, que possamos ter amor, zelo por nossa igreja e possamos, porque a igreja somos nós e para Jesus, a igreja é a menina dos olhos. Isso até diz aqui também na lição. Para Jesus, a igreja é a menina dos olhos. Então, que nós possamos ser igreja, que nós possamos amar a nossa igreja incondicionalmente e trabalhar com zelo nela. Que vocês possam ter entendido um pouco, né? É a primeira vez que eu dou uma lição assim em vídeo, então que vocês me perdoem se houve alguma falha, mas eu acredito que eu fui guiado pelo Espírito Santo, que ele me deu entendimento e que vocês fiquem com Deus.